Aí você talvez está se perguntando, mas por que Jesus corrigiria alguém que o chama de bom? Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar, e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre esta verdade que é muito importante para a vida do cristão. Então assim, vai ser um pouquinho diferente dos outros Para Pensar, vai ser um Para Pensar um pouquinho mais longo, mas fique de começo ao fim, porque não perca nada, que são verdades importantíssimas para a nossa vida, das quais eu vejo que o cristão tem se enganado, e isso pode lhe custar muito, tá? Então nós vamos sim se aprofundar um pouquinho sobre o livro do bem ou de Deus, do qual eu já falei um pouquinho na introdução, e o primeiro capítulo vai estar falando um pouquinho, vai estar fazendo com que nós possamos parar e pensar. Qual é o nosso parâmetro para bem? Qual é o nosso parâmetro para o que é bom? Então assim, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse capítulo. Fique ligado do começo ao fim. Tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu trouxer de versículos que contém neste livro do John Bevere, leve para a palavra de Deus. Vê se não foi tirado do contexto, eu já fiz isso, mas você também faz isso. Vê se não foi tirado do contexto, né? Não estou aqui dizendo que eu tenho a verdade absoluta. Estou lhe trazendo isso porque eu vejo que é muito importante na vida de qualquer pessoa, tá? Então eu não estou pedindo aqui que você acredite naquilo que eu estou falando, simplesmente porque eu estou te falando, mas leve para a palavra e você vai ver que sim, está contida na palavra a verdade que John Bevere traz neste livro. Então pessoal, o primeiro capítulo do livro, né, que está até aqui comigo, já tem até o meu rascunho aqui, ele fala o que é bom. Então ele vai introduzir o que nós, como seres humanos, achamos que é bom. E se isso que nós achamos que é bom, de fato é bom ou não perante Deus. Que é isso que no fim das contas importa, e é isso que no fim das contas esse capítulo vai estar fazendo com que nós venhamos a pensar. Então a primeira coisa que nós devemos pensar é bem e mal. Acho que todos nós sabemos diferenciar, não é verdade? E será que é de fato verdade? Será que de fato nós sabemos separar? Será que nós já nascemos com o conhecimento do que é bom e do que é ruim? É óbvio que na primeira infância, os nossos pais nos ensinam o que é certo e errado, mas cada um ensina o que é certo e errado aos seus olhos. Então até parece que nós já nascemos com isso, porque nós não lembramos que nós aprendemos isso, mas nós simplesmente aprendemos desde pequeno e levamos isso como uma verdade, né? E nós vemos vários filmes, né? E quando a gente vê o filme de Mocinho e Bandido, nós torcemos para quem? Para o bonzinho, nós vamos lá e são os filmes que têm sucesso. Por quê? Porque nós entendemos que Deus se agrada daquilo que é bom. Então eu já quero te trazer um exemplo, tá? Um exemplo que não está no livro, mas é um exemplo que Deus me fez refletir, que é o seguinte, acho que todo mundo já viu aqui talvez um programa, né, do mundo animal, onde pôde ver um leão caçando uma zebra. E quando a gente vê aquela cena, a maioria de nós, né, vou colocar assim, tem uns que não, mas a maioria de nós torce pra zebra. Ela consegue fugir, e a gente vê que em alguns casos ela consegue fugir, mas na maioria dos casos a zebra acaba morrendo. O leão consegue caçar e comer ela, e a gente fica, pô, por que ele matou ela? Pô, era indefeso. Naquele vídeo nós olhamos ali e temos o leão como o cara mau, e nós temos a zebra como a boazinha. Mas se nós pegarmos e de repente assistimos um outro filme, onde tem um homem caçando um leão, e o homem tenta caçar, dá um tiro, o leão consegue fugir, e daí tem filhotinhos de leão, e daí o homem vai atrás, e o leão tenta se defender, tenta fugir, salvar os seus filhotes, e o caçador vai lá e consegue matar o leão. Nessa história, já se inverteu todos os papéis. Agora o leão se torna a pessoa boazinha, e o caçador é a pessoa má. Antes o leão com a zebra era o mal. Isso é, dependendo da situação, no nosso conceito humano, o que é bom e ruim talvez
ele seja alterado. E é isso que esse capítulo está nos mostrando. Será que de fato aquilo que nós achamos que é bom ou não? Tem também aquelas séries de filmes, né, que pronto, o apresentador vai na casa de alguém que a casa está destruída ou não tem casa e constrói uma casa, ou reforma toda a casa, coloca mobília, né? E nós olhamos essas séries de televisão e ficamos muito felizes. Olha como aquele apresentador é bonzinho, como ele é bom. Mas será que essas avaliações sobre um apresentador ser bom porque ele está fazendo isso, ou um apresentador é boa porque está fazendo aquilo, será que essas avaliações, elas são sempre corretas? Ou será que nós podemos cair num estado enganoso e chamar aquilo que é certo de errado e o que é errado de certo? Será que todos nós sabemos a diferença? Tem um texto na Bíblia que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10, que o livro traz. O jovem rico se encontra com Jesus, vai atrás, né? Ele não conhecia pessoalmente Jesus ainda. E quem era esse jovem rico? Perante a sociedade, esse jovem rico era um moço bom. Ele era um moço bom. Ele provavelmente dizimava, porque a Bíblia diz isso. Ele não tinha cometido nenhum assassinato, adultério. Ele honrava, respeitava os seus pais. Isso é, perante a sociedade, ele era um homem bom. E ele chega até Jesus, ele não conhecia pessoalmente, ele chega até Jesus e ele faz a sua pergunta, mas antes da pergunta, ele saúda Jesus. E como que ele saúda Jesus? Bom mestre. E aí vem, por que será ele chamou de bom mestre? Será que ele queria algo que ligassem o profeta, o mestre, e ele? Isso é, ele queria algo comum, e para ele o algo comum fosse que os dois eram bons? Talvez ele tenha raciocinado, se eu bajular o coração do profeta apelando para a sua bondade, talvez ele responda aquilo que eu quero ouvir. Ele me deu um parecer favorável ao que eu quero. Mas olha, antes de Jesus responder a indagação desse jovem, o que acontece? Ele já retruca. Bom? Não há outro bom a não ser o Senhor. Aí você talvez está se perguntando, mas por que Jesus corrigiria alguém que o chama de bom? Porque Jesus não era bom? Não, é claro que Jesus era bom. Mas será que o padrão de bom, o padrão de bondade na mente daquele jovem era o padrão de Deus? Resumindo tudo que eu falei até agora, pode ser que exista um padrão diferente do que é bom para os homens, do que aquilo que é bom para Deus? Essa deve ser a nossa pergunta neste momento. E é isso que este capítulo nos traz a reflexão até agora. Qual é o nosso padrão de bom? E será que ele é o mesmo padrão de Deus? Ou mudando um pouquinho, será que existe um padrão do que é bom para Deus diferente do que é bom para o homem? E se você fosse aquele jovem rico e tivesse a oportunidade de ter feito a mesma saudação que ele a Jesus? Bom mestre, será que Jesus iria responder da mesma forma? O autor, né, o John Bevere, ele fala assim, cara, no meu caso, sim. E eu vou te contar uma história que foi onde o Espírito Santo de Deus tratou este tema comigo. Então, eu estava numa viagem missionária para a Suécia e no meio dessa viagem aconteceu um acidente e uma pessoa faleceu. Essa pessoa eu era muito fã. Eu e minha esposa, não quer dizer que idolatrávamos ela, óbvio que não, mas eles eram muito fãs dessa pessoa. Era uma princesa. Quando chega, né, neste local, né, o anfitrião daquele país o vai buscar no aeroporto e fala, olha John, talvez porque você estava no avião você não ficou sabendo do acidente que aconteceu, mas a princesa da Inglaterra, do Reino Unido, veio a falecer num acidente. E aquilo chocou ele,
porque ele admirava muito aquela pessoa. Ele e a esposa dele gostavam muito porque ela fazia caridades, ajudava pessoas que eram mutilados de guerra, né, crianças abandonadas, sempre com um sorriso no rosto. Então era uma pessoa que eles tinham muito apreço. Naquela noite ele tinha que pregar e infelizmente a mente dele divagava demais, porque ele estava triste, porque eles realmente gostavam daquela mulher, né, de como ela era, como fazia, e vários questionamentos, tristezas, mas ao mesmo momento que existia aquela tristeza, né, aquela divagação da mente com as notícias e tal, algo lá no fundo estava dizendo o contrário para ele. Só que ele não queria dar ouvidos, ele estava ignorando aquilo. Mas depois de horas, ele dobrou o seu joelho e disse assim: Pai, estou sofrendo pela morte desta mulher. No entanto, em meu coração, sinto como se algo estivesse errado. O que está acontecendo? E aí, Deus vem e fala para ele: leia Apocalipse 18. Ele abre aquele texto, ele lê e parece que aquele texto tinha sido escrito para aquela mulher ou sobre aquela mulher. Mesmo ele sabendo que, na verdade, ele não está falando de uma mulher, não está falando de uma pessoa física, está falando de um espírito, o Espírito Santo estava utilizando aquele texto para ministrar a vida dele naquele momento. Acho que eu, você, todo mundo já passou por alguma oportunidade dessa, onde Deus utilizou a palavra dele para ministrar a nossa vida. Então isso também estava acontecendo ali com John Bevere. Mas mesmo assim, depois de ler aquilo ali, ele questiona Deus. E ele ouve uma resposta de Deus. E a resposta é o seguinte: ela ostentou o seu desafio à autoridade e o seu adultério diante do mundo. Ela não era submissa a mim. E ele pergunta novamente para Deus: mas e quanto tudo aquilo que ela fez para e pela humanidade? E Deus responde: filho, não foi pelo lado mal da árvore do conhecimento do bem e do mal que Eva foi traída. Foi pelo lado bom. E aí John Bevere vai e lê o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, e eu passo a ler para você. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, agradável, uma boa qualidade, era atraente aos olhos. O que é atraente aos olhos? Algo que é belo, algo que é bonito, algo que é bem feito, ótima qualidade. E além disso, desejável para delas se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu. Isso é, a palavra está dizendo que a árvore era bela, era magnífica. E foi por este lado que Eva foi traída. Por algo que era bom. E Eva foi traída por este lado. Neste momento, então, Deus volta a falar com John Bevere e fala assim: existe um bem que não procede de mim. Ele não está submisso a mim. E o autor então reflete em tudo isso que Deus estava falando com ele, em tudo aquilo que ele tinha lido, e vê que o seu padrão de bem aparentemente não era o padrão divino do que é bom. E Deus continuou ministrando John Bevere e na verdade mostrou ali que muitas pessoas cristãs não são atraídas por orgias, por assassinatos e por coisas pesadas, aquelas que nós achamos, oh meu Deus, caiu em pecado. Sabe aquelas coisas que a gente acha que é o pecadão e o pecadinho, quando isso não existe? Óbvio que existem as questões das consequências, mas ele começou a meditar e não são nessas grandes coisas. Mas aonde os cristãos estão caindo, estão sendo enganados, em coisas que aparentemente parecem boas, parecem certas, parecem sábias, mas que na verdade são contrárias à sabedoria de Deus. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O Senhor ainda diz em Jeremias 21, 8, aos seus, presta atenção, aos seus, como se estivesse dizendo para quem? Para os cristãos. Óbvio que estava falando para o povo de Israel, mas podemos puxar para os cristãos. Ponho diante de vocês
o caminho da vida e o caminho da morte. Isso é, ao longo da palavra de Deus nós vamos ver a palavra caminho, caminho de vida, caminho de morte. Jesus mesmo falou sobre esses caminhos. Mas será que aqui nós estamos só falando de algo após a morte? Isso é, de uma vida eterna com morte ou uma vida eterna com vida? Porque muitos têm achado que isso se trata de após a morte. Isso é, ou você vai ser condenado e vai viver um mundo de trevas, ou você vai ter a vida eterna com Cristo e ter uma vida em abundância, plena e tudo aquilo que nós já sabemos. Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim do Éden e ela representava o caminho da vida de Deus, isto é, a sua sabedoria, e é disso que está falando o caminho, sabedoria. Mas também ele colocou o quê? Outra árvore no centro do jardim que era chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta árvore representava o caminho da morte. Que era o quê? Ela representava a sabedoria do homem afastado, separado de Deus. A sabedoria do homem separado de Deus. Partilhar do seu fruto, né? Como foi o caso de Adão e Eva, não trouxe apenas uma consequência à sua vida eterna, mas afetou-os imediatamente. Antes de comer do fruto, eles o que tinham? Eles tinham uma vida plena, eles viviam no jardim, eles viviam sem restrições, eles eram produtivos, eles eram saudáveis, eles tinham êxito em tudo aquilo que eles colocavam à mão, tudo aquilo que eles faziam prosperava. Mas quando eles comeram da árvore proibida, a vida começou a se tornar difícil. Eles foram amaldiçoados com doenças, escassez, estresse, dificuldades. Eles haviam entrado aonde? No caminho de morte. Mas, como nosso Deus é um Deus maravilhoso, que nos ama, ele já tinha um plano redentor, que é Jesus Cristo, o caminho que nos leva à vida eterna. Isto é, mais uma vez, a sabedoria de Deus iria produzir o quê? Uma felicidade sem igual dentro de nós. Uma vida plena, cheia de paz, cheia de benefícios, vindos do alto. Em Provérbios 3, versículo 13, eu vou abrir para ler com vocês aqui, diz o seguinte: bem-aventurado, ou feliz, ou muito feliz, o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela, a sabedoria. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Falando do quê? Da sabedoria. Qual sabedoria, Renan? A sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria do homem. Isto é, a Bíblia nos revela que a sabedoria de Deus em nossas vidas, ela produz bons frutos, ela nos traz paz, ela nos traz sucesso, longevidade, riquezas. Nós lemos agora. Voltando então para o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, onde diz, né, que há um caminho que parece direito. Isso é, ele parece bom, ele parece sábio, ele parece benéfico, ele parece estratégico, ele parece aceitável, proveitoso e tantas outras coisas. Mas é caminho que te leva à morte. É caminho que produz o quê? Produz morte. Ele é danoso, ele é improdutível. Existe uma advertência clara nesse versículo. Ele pode até parecer que vai ser bom, mas presta atenção, não é. Isso é, precisamos aprender a discernir, com a ajuda do Espírito Santo, o que é bom e o que é mal. Ou se aquilo que nós estamos pensando,
ou o caminho que nós estamos caminhando, ele é bom ou ele nos leva a um caminho de morte. O autor de Hebreus, ele já nos escreve uma exortação grave aos cristãos. Eu passo a ler para vocês, está em Hebreus 5, do 11 ao 14. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Negligentes para ouvir. Presta atenção, ele começa dizendo isso. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Discernir tanto o bem quanto o mal. Aonde está o problema desse discernimento, Renan? É na grave exortação de Hebreus. Isto é, ele estava se referindo à capacidade de ouvir com o coração. Jesus ensinava constantemente, aquele que tem ouvidos, ouça. Por exemplo, isso está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 15. E quando Jesus fala isso, ele estava falando para quem? Para quem era surdo? Não. A maioria das pessoas ouvia. Ele estava falando para aqueles que não tinham discernimento ou não estavam tendo discernimento de determinadas situações. O mais importante nesse ponto é nós entendermos que o bem e mal não necessariamente será discernido por aquilo que está na superfície. Precisa ir mais profundo, precisa buscar mais, precisa entender mais, precisa treinar mais. Para isso nós precisamos ouvir, para isso nós precisamos ir a fundo nas escrituras, na palavra de Deus, buscar o entendimento que vem do alto. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, nós vemos Salomão pedindo discernimento, pedindo sabedoria para discernir o que era certo do errado, aquilo que era bom do ruim. E nós podemos ver vários outros exemplos disso. Será que hoje nós temos feito isto também? Pedido sabedoria para discernir o que é certo do errado? É preciso ter um coração instruído para saber o que Deus determina como bom e ruim, para aquilo que Deus chama de bom e ruim. Eva era perfeita em todas as coisas, e no jardim onde ela vivia, Deus estava poderosamente, tinha a presença poderosa de Deus. Mas mesmo assim, aquilo que ela discerniu como sendo bom e agradável e perfeito, era um caminho de morte. Ela estava enganada e ela sofreu com isso. Então, se Eva, que era perfeita e vivia num mundo sem imperfeições, pôde ser enganada, imagina nós, seres imperfeitos, vivendo num mundo corrupto, com tantas atrações, com tanto entretenimento, com tanto engano. Com certeza nós somos hoje em dia mais enganados ou mais facilmente enganados com aquilo que nós determinamos como certo e como errado. Então esse primeiro capítulo, ele está nos revelando que nós precisamos colocar a luz da palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, clamar a Ele por sabedoria do alto para distinguir o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal. Porque, como acabamos de dizer, facilmente no mundo corrupto e enganoso, nós vamos ser levados a determinar como bom e mal coisas que na verdade não o são. Então esse primeiro capítulo ele fala disso. Ele fala de como nós temos discernido o que é bom ou ruim. Será que nós temos levado para a palavra? E nos traz a reflexão que é bem provável que muitas das coisas que nós temos como certas e muitas das coisas que nós temos como erradas, talvez está trocada. A forma que nós vemos essas coisas
na verdade, não são como Deus vê elas. Lembro, algo que ainda vai ser falado neste livro. O problema do engano é que ele é enganoso. Não quer ser enganado? Leve para a luz da palavra de Deus. Peça, como está escrito em Tiago 1,5, sabedoria do alto. E ele vai te dar para você saber distinguir o certo do errado. Para pensar. Valeu!